Êxodo capítulo de número 6, versículo de número 20. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Irmãos, percebeu como a Bíblia é maravilhosa? É o livro de Deus, é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não teve cuidado em esconder os erros dos homens, dos personagens bíblicos. Os seus feitos errados estão aqui inseridos no livro. Não é um livro, não é um romance, não é uma historinha inventada por um produtor de teatro ou um cineasta. Porque se fosse, estaria escrito aqui que Anrão casou-se com uma donzela virgem, com a sua amada, filha de um rei. Não, está aqui escrito: o Anrão casou com a tia. Olha só, irmão, que circunstâncias difíceis, diferentes para Deus desta família aqui, libertar o seu povo. Arão foi o grande sacerdote, começou no deserto. Miriam, uma grande levita, né? Quando o povo passa ali o Mar Vermelho, ela pega ali os tamborins e todas as mulheres a acompanham. E o Moisés, o libertador, em Êxodo 33 e 11, o grande líder Moisés, o autor, quem escreveu isso aqui. Olha só como ele tinha intimidade com Deus. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. O amigo de Deus, né? Aqui Moisés, falando como a gente fala com um amigo. Está aqui no texto, é isso que está escrito aqui nesse texto. Então, desta família aqui, irmãos, né? Um sobrinho casando com uma tia. Deus pega estas adversidades e aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Irmãos, tinha que ser a Joquebede, tinha que ser esta mulher, a mãe de Moisés. Vamos ver aqui algumas lições sobre ela, como Deus usou tremendamente esta mulher. Esse texto sagrado que nós lemos revela o nome da mãe de Moisés, Joquebede. Algumas pessoas são muito pouco citadas na Bíblia, suas obras são mais destacadas do que o seu próprio nome. Talvez isso se aplique muito bem à vida de Joquebede. O nome Joquebede significa glória de Deus. O significado de seu nome é bem apropriado pelo fato de Joquebede ter se tornado mãe e educadora do homem que mais contemplou a glória de Deus na história bíblica. Foi o texto que nós lemos aqui de Êxodo 33 e 11. Vamos ver a importância desta mulher na Bíblia Sagrada, a importância de Joquebede. Joquebede se casou com seu sobrinho Anrão e deu à luz a 3 grandes personagens da Bíblia: o Arão, o Moisés e a Miriam. Olha só, irmãos, que 3 filhos maravilhosos que esta mulher deu à luz. Joquebede era uma mulher de coragem e determinação, pois arriscou sua vida em prol do filho recém-nascido, Moisés, o qual nasceu debaixo de um decreto de morte promulgado pelo faraó, que determinou que todo menino hebreu que nascesse fosse lançado imediatamente
no rio Nilo. Que tribulação, meu irmão! Você vê isso em Êxodo 1 e 2. Não podendo mais esconder da guarda egípcia, seu filho Joquebede o lançou como pão sobre as águas, confiando que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó faria com que ela o recobrasse novamente. E a providência divina não tardou em compensá-la, usando a própria filha do faraó para achar o menino Moisés em um pequeno cesto, flutuando nas águas do Nilo. Então, movida de compaixão, ela devolveu a criança a quem legitimamente deveria criá-la e educá-la no temor do Senhor. Você vê isso em Êxodo 2, do 3 ao 10. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. A providência divina usou a própria filha do tirano egípcio para custear a educação do futuro libertador de Israel. Que poder de Deus, viu, meu irmão? Deus escrevendo certo por linhas tortas. Olha o que esta mulher tem a nos ensinar. Quanta superação, quanta determinação, quanta ousadia em pegar o menino Moisés, colocar no cestinho, jogar ali sobre as águas, lançando ali o pão sobre as águas, né, meu irmão? E este pão retornando para ela poder criar e educar o seu próprio filho. Apesar de ser criado na corte egípcia, Moisés nunca esqueceu que tinha sangue hebreu, ficando bem claro que o período em que foi educado por sua mãe, Joquebede, foi o suficiente para ensiná-lo no caminho em que deveria andar. Você está ensinando aí o seu filho, meu irmão, a andar neste caminho, a andar por esta palavra, a ter sede de Deus, a ter sede da sua palavra, dos seus ensinamentos? Faça a sua parte, não se preocupe com o mundo, né? com o que o inimigo tenta fazer para com as crianças, destruir as famílias. Se preocupe em dar a educação necessária, a educação bíblica aos seus filhos. Nos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, quando se lança um filme que ataca a inocência das crianças, um filme infantil que quer doutrinar de alguma forma a mentalidade das crianças, os pais evangélicos, os homens de Deus, né? Irmãos, é uma tribulação maior do mundo. Ai, agora vai acabar com tudo. Vai acabar com a nossa família, vai acabar com nossos filhos. Não deixe seus filhos assistir, meu irmão. Os controle, ensine a palavra de Deus. Leve eles para a igreja. Por que se preocupar? Joquebede nos deixa esta grande lição. Ela ensinou o seu filho, cuidou do seu filho para mandar o seu filho para o Egito. Quantas mães estão aí lutando, sofrendo para tirar os seus filhos do Egito? Mas será que na infância você ensinou o seu filho? Não só com palavras, com carão, com peia, mas com exemplo. Você e o seu esposo tinham uma vida devocional de oração, está na casa do Senhor Jesus? Tem alguma coisa ali que você deixou de atitudes fixadas na memória do seu filho? Olha só Joquebede ensinando Moisés para mandar ele para o Egito, para ser criado lá no Egito. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus revela: a recusa de Moisés de ser estimado como filho da filha de Faraó. Ele não queria ter este direito, ser filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou
ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista as recompensas. Hebreus 11, 24 e 26. Da onde ele aprendeu isso? Da onde ele aprendeu a ter força para recusar as riquezas do palácio? Da onde ele tirou forças para recusar ser tratado como aqueles do palácio real, da família real, ter sangue azul, né? Ele recusou tudo isso, as riquezas, o nome, o status, o glamour do palácio, do exército mais poderoso da terra. Ele recusou tudo isso, porque foi bem ensinado. Sem dúvida, a educação espiritual que Moisés recebeu de sua mãe, Joquebede, pesou muito nesta renúncia dele a tantos privilégios por amor ao Senhor, seu Deus. A história de Joquebede mostra às mulheres cristãs de hoje a sua responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor. No caminho do Senhor. Pequenos gestos, como ensinar a criança a oração do Pai Nosso, antes de dormir, a orar antes de comer, incentivar a leitura diária da Bíblia, podem contribuir muito para a boa formação espiritual dos filhos. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Ensina a tua criança então, irmãos, no caminho. Não é mostrando o caminho. Tá ali a igreja, vai lá. Tá ali a escolinha, vai lá. Não, vai junto, ensina. Ensina a ter amor pela palavra de Deus, pelo livro de Deus, pela vontade de Deus para a tua família, para os teus filhos. Você encontra aqui nas Escrituras. Para nós concluirmos, irmãos, Joquebede simboliza muitas mães que sofrem por amor de seus filhos, até vê-los servindo ao Senhor e fazendo o bem a todos, pois a verdadeira mãe nunca abandona os seus filhos, por mais que as circunstâncias sejam adversas. Amém? Glória a Deus, que Deus possa despertar a muitas mães a serem sábias, ousadas, como Joquebede. Todos os filhos homens daquela época eram lançados no rio Nilo, mas dela teve uma estratégia: vou lutar pelo meu filho, vou cuidar dele aqui até não ter mais, até o limite. Depois que chegou esse limite, ela fez um cestinho, jogou a criança no rio, confiando na providência do Senhor Jesus. E aí a filha de Faraó encontra aquele cestinho, e aí vai chamar a própria Joquebede para cuidar de Moisés. Deus é poderoso, meu irmão. Então, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Aprenda com Joquebede. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.